Em meio aí longe das salas de aula. E nesse retorno tem um desafio de seguir à risca, evitar a Covid-19. Parte dos alunos segue estudando de casa, mas todos vão ter que fazer as provas presencialmente a partir de agora. Foi um primeiro dia de salas vazias. As escolas podem receber até metade dos estudantes, mas nem todos os pais mandaram os filhos para aula presencial. Nesse colégio de tempo integral da capital, estão matriculados 250 alunos, mas apenas 60 apareceram, entre eles a Juliana. Os professores já medem sua temperatura e passam álcool em gel, né? Aí nós chegamos nas cadeiras, aí nós vamos trazer um paninho e limpar a mesa, né? As regras se estendem para dentro da sala de aula com máscara, distância entre os alunos e álcool gel 70%. Os alunos não têm mais recreio. Eles saem apenas para lanchar, sem encontrar as outras turmas. São cuidados que a Michele fez questão de repassar, um por um, com a filha Nayara. A gente tem bastante medo ainda, né? Porque está tendo muita contaminação e, assim, nova variante. Então, é o coração apertado que eu estou deixando ela. Os professores também voltaram para a sala com kits de máscara e protetor facial distribuídos pelo Estado. Mas alguns deles compraram mais máscaras com o próprio dinheiro. Nós tivemos a ajuda de uma das costureiras da comunidade, ela fez um preço bacana. Todos os professores compraram em média 7 a 8 máscaras, né, para ter de sobra. A Secretaria de Educação diz que 80% dos colégios estaduais abriram as portas nesse primeiro dia. O restante está em reforma. Os pais que ainda têm receio em mandar os filhos para a escola para evitar o contato com outros estudantes com medo da Covid-19 podem manter os filhos em casa. A Secretaria de Educação diz que o ensino presencial e remoto vai continuar, mas aqueles pais que preferem que os filhos fiquem apenas com o ensino online vão precisar, a partir de agora, assinar um termo de responsabilidade, onde eles assumem o compromisso de buscar na escola e levar no colégio todas as tarefas do estudante. Com o retorno das aulas, todas as provas serão na escola. Eles podem deixar os filhos em casa desde que eles assumam junto comigo um compromisso de que em casa o filho vai aprender, de que ele vai buscar o material e vai levar na data certa no colégio para que não atrase o professor que precisa lançar essas atividades, essas notas, e também que no dia da avaliação ele consiga trazer o filho para fazer a avaliação. E agora a gente vai dar um giro para mostrar como foi o retorno das aulas, presenciais nas principais cidades aqui do estado. Nos colégios de Anápolis, os alunos foram recebidos assim, por termômetros e totens de álcool gel. O Juan contou sobre a série de protocolos que agora vão fazer parte da rotina dele. Distanciamento social, acho que 2 carteiras de diferença de um aluno para o outro. Uso de álcool em gel também, máscara é obrigatório também. Em Jataí, no Sudoeste, teve aulão para repassar as orientações. 10 colégios retornaram seguindo o rodízio, que vale para todo o estado. Metade dos alunos assiste aulas na escola e a outra metade pela internet. Depois revezam. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo concluiu que o retorno presencial aumenta sim o contágio pela Covid-19, mas que medidas preventivas podem diminuir em cerca de 170% o risco de contágio. O que me surpreendeu nessa pesquisa é que um método muito simples, por exemplo, uso de máscara nos professores e máscaras boas nas crianças já consegue derrubar o número de casos na comunidade de maneira, eu diria assim, exorbitante, certo? De acordo com a SEDUC, as mais de 1.000 escolas em todo o estado receberam itens de higiene e proteção, como termômetros, totens para álcool gel, pulverizadores para sanitização, além de R$ 157 mil para a compra de produtos que devem garantir o cumprimento de todos os protocolos sanitários. Em Catalão, no Sudeste, 14 escolas voltaram a receber alunos depois de quase 1 ano e meio vazias. Em Porangatu, na região norte, 8 colégios estaduais reabriram. Rio Verde, no Sudoeste, que tem mais de 17 mil alunos matriculados, neste primeiro dia, os estudantes também receberam kits com uniformes e materiais escolares. Muitos alunos estavam doidos para voltar. Teve gente que se produziu e nem dormiu à noite. Tô amando, né? Que eu tava muito ansiosa para vir pra escola. Da sala de aula, de estudar, assim, né? Eu achei tão bom que eu acordei 2 horas, depois dormi de novo e acordei agora.
Aglomeração autorizada. Foi assim, viu, uma festa neste fim de semana em Caldas Novas. A prefeitura liberou uma alvará e chamou a festa de evento teste. Mais de 1.000 pessoas estavam reunidas em plena pandemia na cidade que tem cerca de 10 mil casos confirmados e mais de 230 mortes pela doença. No espaço onde aconteceu o evento, muita bebida, aglomeração e gente sem máscara. A festa foi anunciada como um evento teste, com apresentações de DJs e duplas sertanejas. O evento foi autorizado pela Prefeitura de Caldas Novas, que emitiu um alvará. O público máximo seria de 1.000 pessoas. Na divulgação, a informação é de que todos os participantes seriam testados para a Covid-19 48 horas antes do início da festa. E só poderiam entrar com um resultado negativo. A Secretaria Municipal de Saúde não quis gravar a entrevista, mas por nota informou que a realização do evento teste deve servir como avaliação para futuras festas no final de ano em Caldas Novas. A produtora do evento ficou de enviar um relatório para a Vigilância Sanitária. A Prefeitura e a organização do evento não esclareceram quantas pessoas participaram da festa, quem está à frente desse estudo e por quanto tempo esses participantes seriam monitorados. Para essa especialista, para a realização de evento teste como este em Caldas Novas, é preciso fazer um planejamento com transparência e base científica. Um teste ele só pode ser feito com bases científicas, onde você mostra quais são as suas medidas de teste, né? Como que você vai avaliar se houve transmissão ou se existiu Covid-19 naquela festa. Você precisa mostrar quais são os meios que você vai demonstrar se esse teste funcionou ou não. Caso contrário, é um tiro no escuro. Segundo a organização da festa, 70% dos participantes não são de Caldas Novas. E os organizadores estão com o e-mail e o número de telefone de todos que foram no evento para monitorar se alguém vai apresentar sintomas de Covid-19. Agora, sobre o relatório que os organizadores deveriam entregar, a Vigilância Sanitária de Caldas Novas diz que até o momento não recebeu nenhum documento. E sabe o que mais preocupa, gente? A taxa de ocupação de leitos aqui no estado, que mais uma vez está muito alta. Em Jataí, por exemplo, já são aí 6 dias seguidos sem vagas. A Ana Paula Moreira está ao vivo com a gente, vai contar então como é que está a situação para lá. Ali na cidade de Jataí, também em outras cidades, está bastante preocupante, né, Ana? Boa noite. Muito preocupante, Gabriela. Boa noite para você, boa noite a todos. Começando a semana com essa notícia, né? Aqui em Jataí, todos os leitos de UTI estão ocupados. Dos 36 que são destinados a pacientes com a Covid-19, todos já estão ocupados. A situação, como você adiantou, se repete em outras cidades aqui do estado. Inclusive, nós preparamos uma cartela para mostrar aqui nas cidades de Mineiros, Senador Canedo, Ceres e Jaraguá. A taxa de ocupação dos leitos também já é de 100%. Situação preocupante também em Rio Verde e no HCamp de Goiânia, onde a taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 96%. No Urso, que fica em Santa Helena de Goiás, e no HDT em Goiânia, 95% dos leitos também já estão ocupados. Aqui em Jataí, desde o começo da pandemia, mais de 13.800 casos de Covid-19 já foram registrados e 371 pessoas já morreram vítimas da Covid-19. E nesse momento que a gente fala dessa taxa de ocupação dos leitos, a Prefeitura renovou hoje um decreto com novas flexibilizações aqui no município, como, por exemplo, autoriza a realização de eventos com até 75 pessoas. Gabriela. Obrigada, Ana Paula, pelas informações. Pires do Rio está com um novo decreto na cidade agora para restringir o funcionamento de bares, academias e tem até lei seca, viu? Diferente do que a Ana contou para a gente lá em Jataí, né? Aline Braga, então, chega de Catalão com as informações e vai explicar como é que vai funcionar tudo isso. Boa noite para você, Aline. Boa noite, Gabi. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Esse decreto passou a valer hoje lá em Pires do Rio e, entre uma série de restrições, proíbe o funcionamento de eventos em salão de festa. Tem lei seca a partir das 21 horas até as 6 horas da manhã. Proíbe também as feirinhas nas praças, os brinquedos para a criançada também em praças e os bares só podem funcionar até as 10 horas da noite. Esse
decreto veio depois de um fim de semana bastante triste lá na cidade, com a morte de 2 irmãs. Uma dessas irmãs estava grávida e precisou fazer uma cesariana de emergência. Felizmente, o bebê está bem. A cidade de Pires do Rio ainda não divulgou os números de hoje da Covid, mas até agora a cidade já registrou 3.582 casos e 131 mortes. Vale lembrar, Gabi, que os pais dessas 2 meninas que testaram positivo para a doença já foram liberados pelos médicos, viu? Tá certo, Aline. Obrigada pelas informações e bom trabalho por aí. Olha só essa história, gente. Um motorista foi preso depois de fazer várias manobras perigosas na principal avenida de Rio Verde e até ameaçar moradores com uma foice. O motorista, identificado como Elias Soares da Silva, de 39 anos, faz uma manobra no meio de um cruzamento da principal avenida no centro de Rio Verde. Para o carro, desce, dá alguns chutes na lataria e sai arrastando uma foice no asfalto. Ainda ameaça quem passa pela rua. O morador tenta imobilizá-lo, mas é derrubado pelo homem e acaba ferido. Tudo é registrado por pessoas e comerciantes. Minutos depois, a Guarda Municipal e a Polícia Militar chegam e tentam conter o homem que aparentemente está embriagado. Um dos policiais teve os óculos quebrados durante a confusão. O motorista foi preso e o veículo ficou apreendido. Para a polícia, ele contou que fez o uso de drogas. Elias Soares da Silva, que causou todo esse transtorno que a gente viu, fez o teste do bafômetro, mas não foi constatado embriaguez. Ele foi preso e deve responder por lesão corporal, porte de arma branca, resistência à prisão e também direção perigosa. O homem que tentou imobilizar o motorista foi para o hospital com ferimento no joelho, mas passa bem. Pausa rapidinho e a seguir, um PM foi preso suspeito de aliciar e assediar uma adolescente e um jovem em Rio Verde. Agora 7h14. Agora 7h16, um policial militar foi preso suspeito de aliciar e assediar um adolescente de 12 anos e um jovem de 18 em Rio Verde. A mãe de uma das vítimas se passou pelo filho num aplicativo de mensagens e conseguiu provar o assédio. As conversas no WhatsApp foram salvas pela mãe do menino de 12 anos e entregues à polícia. As respostas do menor e do adolescente foram supervisionadas por ela. O policial pergunta onde o menino mora. Ele responde. Em outro trecho, o PM diz: te acho gato. O adolescente agradece e diz que é tímido. Já com o jovem de 18 anos, o policial vai além. Quando o jovem pergunta onde o PM vai levá-lo, ele responde: motel. Topam? O jovem responde que sim. O PM pergunta ainda se eles já foram ao motel alguma vez. O jovem responde que não. O PM segue a conversa dizendo que eles vão gostar. Mas bom se fosse à noite, mas vocês não podem. O jovem diz: não sei não, mas vou ver. A mãe do menino disse que o filho conheceu o policial militar em novembro do ano passado, em um clube aqui da cidade. Segundo ela, na época, o policial teria até tocado as partes íntimas do garoto. No último fim de semana, os dois acabaram se reencontrando no mesmo clube. O menino estava acompanhado do primo, que também teria sido assediado pelo policial. Desta vez, o militar chegou a passar o contato dele para os meninos. E foi a partir daí que a mãe do garoto conseguiu salvar as conversas e marcar um encontro entre eles. Ele falou: não conta pra sua mãe, sai escondido de casa. Entendeu? Ele orientou tudinho. Aí a gente confirmou: tá bom, eu vou sair escondido da minha mãe. Ele deixou ele no pátio do posto pra ele chegar, porque se estiver junto ele não ia chegar. Aí quando meu menino abriu a porta da frente, ele abriu a porta de trás e ele estava tão zungado com a criança que ele não percebeu que tinha um adulto que abriu a porta de trás. A TV Anhanguera teve acesso ao boletim de ocorrência que cita o nome do policial. Manoel Pacífico de Oliveira tem 59 anos e é membro da diretoria do Colégio Militar de Rio Verde.
O capitão aposentado foi preso neste domingo pela Polícia Civil e levado para o presídio da Polícia Militar em Goiânia. A PM disse em nota que, assim que tomou conhecimento do caso, determinou o afastamento imediato do policial militar de suas funções, o seu retorno à reserva e a instauração de um procedimento administrativo disciplinar para apurar os fatos. Ainda em nota, a PM garantiu que o caso será apurado com rigor. Manuel Pacífico de Oliveira está sendo investigado por aliciar e assediar um estupro de vulnerável por tentativa de estupro de vulnerável. A partir do momento que a gente descobre quem é, você fica indignado e com medo ao mesmo tempo. O policial militar passou por audiência de custódia hoje à tarde e continua preso. A defesa do suspeito não foi encontrada. Já a Polícia Civil informou que a investigação segue normalmente e o caso é mantido sob sigilo por envolver um menor de idade. A Polícia Civil deve indiciar o pastor da Igreja Renascendo para Cristo, de Goiânia, por violação e importunação sexual. As denúncias de 2 mulheres e um adolescente que frequentavam a igreja foram mostradas no Fantástico desse domingo. Há ainda a suspeita de que o líder religioso possa ter feito mais vítimas. Cada uma das mulheres contou o passo a passo do pastor Esney Martins da Costa, chefe da Igreja Renascendo para Cristo, em Goiânia. Eu fui molestada. Pegava minhas partes íntimas. Elas relataram com detalhes as atitudes do pastor. Falava que eu era lésbica e que eu precisava de tratamento de Deus. A mãe da terceira vítima, uma adolescente, começou a desconfiar do comportamento da filha. Quando ela molestava ela chegava chorando e se mutilava as pernas, a costa. Eu comecei a desconfiar. Ela demorou a perceber que era por causa do pastor e levou um choque ao ver mensagens no celular da filha. Foi aí que a adolescente contou o que estava acontecendo. Eles tiveram relações sexuais. A primeira vez dela, ela relatou isso pra gente. Foi numa viagem que eles fizeram. E foi dentro do carro, ela falou. As denúncias das 3 vítimas chegaram em maio à Defensoria Pública de Goiás, que tem um núcleo especializado na defesa da mulher. Elas começaram a frequentar a igreja e se sentiram num ambiente muito acolhedor. E que esse líder religioso se aproximava delas como uma figura muito paterna. E aí, se aproveitando da situação delas, de uma vulnerabilidade, para depois começar essas investidas que eram muito sutis. Começava-se com uma oração, por exemplo, com imposição de mãos, pegando no coração, né, como se estivesse pegando no coração, e aí já desceria, né, a mão. O caso mais antigo é de uma das mulheres adultas que teria ocorrido há 5 anos e por isso prescreveu, segundo a lei. Mas os outros 2 casos, da adolescente e de outra mulher adulta, são mais recentes e estão sendo investigados. 2 inquéritos foram abertos na Polícia Civil. Um que investiga o caso envolvendo a menor de idade está em andamento na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. O outro inquérito está em fase de conclusão na Delegacia da Mulher. A polícia já ouviu vítima, o pastor e testemunhas. Segundo os investigadores, o pastor pode ser indiciado por 2 crimes sexuais, que somados levam a uma condenação de até 11 anos de prisão. Ele muito provavelmente será indiciado pelo crime de violação sexual mediante fraude, que prevê a pena de reclusão de 2 a 6 anos, e bastante possível que ele também seja indiciado por importunação sexual, que prevê a pena de reclusão de 1 a 5. Procurado pelo Fantástico, o pastor não quis gravar a entrevista. O senhor sabe que o senhor está sendo investigado. Se você quiser conversar, converse com o meu advogado, tá bom? Em nota, a advogada dele disse que o pastor já foi ouvido pela Delegacia da Mulher e que prestou todas as informações solicitadas. Diz também que ele se coloca à disposição da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente para esclarecer quaisquer denúncias, que o pastor está colaborando com as investigações e que as denúncias não tratam de fatos praticados com violência ou grave ameaça. Tanto polícia quanto Defensoria Pública acreditam que existem outras vítimas. Segundo as próprias vítimas e testemunhas do caso, há mais vítimas que não se encorajaram a procurar ainda, justamente pelo medo de represálias, pela vergonha. Tchau, Deus te abençoe.
E agora há pouco, a Defensoria Pública de Goiás confirmou que outras 3 mulheres denunciaram o pastor Esney Martins da Costa por abuso sexual. Os casos já estão sendo analisados. Olha que história triste, gente. Uma menina de 5 anos que viajava com a família morreu depois que a peça de um caminhão se soltou e atingiu o carro em que ela estava na BR-153, perto de Jaraguá. A Polícia Civil está investigando esse acidente. O acidente foi na BR-153, perto de Jaraguá. O pai e os 2 filhos, um de 15 anos e uma menina de 5, saíram de Porto Nacional, no Tocantins, com destino a Goiânia. Uma peça como essa, que faz parte do sistema de freios, teria soltado de um caminhão e atingiu o para-brisa do carro, ferindo o filho mais velho, que estava na frente, e matando a criança que estava na cadeirinha, no banco de trás. A Polícia Civil já conseguiu identificar a peça que atingiu o carro da família na BR-153. Se trata de uma parte da campana de freio de um caminhão. Essa peça seguiu para a perícia técnica em Goianésia e o laudo deve sair em 10 dias e poderá identificar se ela já estava danificada e por isso se soltou, causando o acidente. A gente vai ouvir as testemunhas do fato, né? Tentar identificar esse veículo que possivelmente soltou essa peça, conseguindo identificar o veículo, verificar as condições de uso desse veículo, fazendo todo um trabalho juntamente com a perícia. E se é possível até que o motorista venha responder pelo crime de homicídio culposo, né? O adolescente de 15 anos que se feriu no acidente está internado no Hospital Estadual de Jaraguá. O estado de saúde dele é estável. O corpo da criança foi levado para o IML de Goianésia e já foi liberado para a família. Veja agora a previsão do tempo para essa terça-feira. Terça-feira deve ser de céu claro. Pela manhã, as temperaturas mínimas ficam mais amenas, entre 10 e 17 graus. Ao longo do dia, esquenta. A máxima chega a 34 no norte e oeste. Destaque para Anápolis, com umidade de 18% e temperatura mínima de 13 graus. Tempo seco e umidade, imagem do dia, que é um baita susto, viu, que tomaram os clientes de um bar aqui na capital, aqui em Goiânia. Um motorista passou reto na rotatória, subiu na calçada do bar e passando aí entre os clientes e outros carros que estavam, né, estacionados aí na porta desse bar. E detalhe, viu, o motorista deixou o carro lá e foi embora, simplesmente assim, provoca um acidente desse, deixa o carro e vai. Pensa só que desespero, né, gente, o risco que todo mundo correu aí com esse acidente. Tá aí as imagens, então, mostrando também como que esse veículo ficou. Assim a gente encerra o Jornal em Agora desta segunda-feira, hoje com imagens de Anápolis, viu, que fez aniversário no sábado. Para você, uma boa noite, até amanhã.